Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com todos nós. Meu irmão, minha irmã, eu preciso de você. Livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 15 ao 19. A guerra de Davi contra os filisteus. E 3 dos 30 capitães desceram à penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, ou seja, eles entraram no acampamento dos inimigos e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas derramou ao Senhor, consagrou ao Senhor, e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Glória a Deus. Ou seja, aqueles 3 valentes, quando viram Davi sedento, necessitando de tomar água, eles foram até o acampamento dos inimigos e foram buscar água para Davi. Glória a Deus. Dentre os 30 valentes de Davi, 3 arriscaram sua vida para ajudar a Davi, que estava sedento. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, olhe agora à sua volta. Quantas das pessoas que te rodeiam fariam isso por você? Agora vamos refazer e inverter essa pergunta, pois é conosco que Deus está falando agora. Nós faríamos isso por nosso irmão que passa por uma luta, um irmão que está no deserto, um irmão que está enfrentando uma batalha espiritual, um irmão que está desviado, um irmão que necessita de um pão, um irmão que necessita de uma vestimenta, de um agasalho, de um abrigo? Faríamos isso? Livro de Filipenses, capítulo 12, versículo 4, na versão de King James. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Talvez uma coisa que você até hoje não tenha pensado e talvez você não tenha entendido: por que nós nos chamamos de irmãos? Você já pensou nisso? Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, somos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Que pão, pastor? João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por isso, somos irmãos, porque, embora sendo muitos, somos um só corpo, porque participamos do mesmo pão. Pastor, não dependo de ninguém. Tenho um Deus na minha vida. Quantas vezes no passado
E no presente, eu já falei isso. Não dependo de ninguém, porque eu tenho um Deus. Eu vou continuar falando. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Mas existe uma diferença entre depender e precisar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento, assim diz o Senhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém, meus amados? Entenderam a mensagem? Entenderam porque eu comecei essa mensagem com o tema: meu irmão, minha irmã, eu preciso de você? Para finalizar, eu vou repetir o que disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 19. Orai do mesmo modo para mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, um forte abraço. Que esta mensagem tenha lhe fortalecido. Compartilhe em seus grupos. Visite a minha página que está lá no TikTok, @pastorjatiaci. Glória a Deus. Inscreva-se nos canais. Assim você está fazendo com que o mistério do Evangelho seja cada vez mais divulgado. Amém? Um forte abraço.